Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha, é muito importante para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, né? Ative o sininho para receber as notificações de quando um novo vídeo for postado. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu capítulo 1, que diz: Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. Vamos ler, né? No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, né, filho de Sealtiel, governador de Judá, e José, filho de Josadoque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo, o povo está dizendo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estão falando. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Agora Ageu vai falar para esse povo, porque ele diz que não veio o tempo que deve ser edificado a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor através de Ageu, por intermédio dele vai dizer: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forrada, enquanto esta casa fica deserta? É uma pergunta, né? Ageu perguntando para ele. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, né? Que é os caminhos da lei de Moisés, que eles não estão cumprindo mais, né? Estão indo para os outros templos, né? Então Deus está falando para Ageu de palavra para esse povo, para considerar os caminhos que eles estão, porque eles estão no caminho da legião do mal, da legião de Satanás. Ele abandonou o caminho da legião do bem, da legião de Deus, né? E diz: samieis muito, né? Está dizendo que ele sameia muito e recolhe pouco, né? Ele sameia muito e recolhe pouco. Comeis, porém vós não se farta, não vos fartais, não se farta. Ele planta, colhe pouco, come, mas não se farta. Bebeis, porém vos não saciais. Ele bebe, mas não se sacia. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Esse é o estado do povo israelita, do povo de Judá, do povo que segue eles. Por quê? Porque não estão com Deus, né? Deus, ele não tem chuva, né, para plantar e colher. Por isso que está dizendo aqui: vocês semeiam, mas colhem pouco. Por quê? Deus não manda chuva para eles. Deus não manda chuva. Então vai colher bem pouquinho e aí pronto. Com esse pouquinho que eles vai comer, porém não se farta. Por quê? Colheu pouco, porque não estão com Deus, né? Então estão passando fome, porque não vem chuva para a plantação dele, para eles terem comida em abundância, né? Então ele semeia e recolheis pouco, come, mas não se farta, bebe, mas não sacia, porque não tem chuva, né? Não tem chuva para juntar água para eles beberem. Veste, mas não se aquece, porque as roupas já estão rasgadas, furadas, velha, né? Aquele que trabalha pelo salário é como se colocar num saco furado, né? É uma suposição, né? Coloca num saco furado, quando vai ver não tem mais nada, porque é um dinheiro amaldiçoado, né? Porque eles estão na legião do mal, na legião de Satanás, e não na legião de Deus, né? É isso que está acontecendo com esse povo. É isso que esse versículo está explicando, né? Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos,
sobe ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então está mandando, porque não tem mais templo de Deus, então está mandando ele subir no monte, arrumar madeira e edificar uma casa para Deus, né? E desse o Deus vai se agradar e serei glorificado lá, diz o Senhor, né? Para esse povo fazer isso. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Por que causa? Está perguntando, né? Vamos explicar aqui direitinho. Vou repetir a leitura, que é para vocês entenderem. Esse povo lá, ele está plantando, não está colhendo muito, porque Deus não está mandando chuva para ele, para a plantação crescer e ele tem abundância. Quando eles recolhem aquilo que eles plantam, que vai comer, não dá para se saciar, porque é muito pouco, não teve chuva para ter fartura, né? Porque eles não estão pagando o dízimo, né? Não estão pagando o dízimo mais, não estão fazendo sacrifício de alimento, as festas dos sabá, né? Não estão fazendo mais, aí, e etc, e etc. Da lei que foi dada a eles através de Moisés. Eles não estão cumprindo mais, não querem, não estão sabendo de Deus mais. Todo esse povo. Estão tudo apartado de Deus. E Deus está mandando, através de Ageu, exortar esse povo para essas coisas, né? Então o que é que ele está dizendo? Esperaste o muito, né? Mas eis que veio ser pouco. Ele esperava muito, mas veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, que foi que Deus fez? Dissipou, né? Dissipou com um sopro, né? Por que causa? Deus agora está perguntando, por que causa eu fiz isso, né? Que o povo esperou muito, mas veio pouco. E o pouco, quando chegou em casa, Deus dissipou. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. Por causa da minha casa. Por causa da casa de Deus, que eles não estão frequentando mais. Por causa que destruíram a casa de Deus para os ídolos. Porque eles não estão seguindo mais a lei de Moisés. Porque não estão ensinando mais os seus irmãos, né? Então, por causa da minha casa que está deserta. Eles não estão indo mais para a casa de Deus. Abandonaram. Enquanto cada um de vós corre à sua própria casa, né? Eles abandonam a casa de Deus, vai para a sua casa e para a casa dos ídolos, que é deles agora, né? Por isso retém os céus sobre vós, não manda chuva, o orvalho e a terra detém os seus frutos. Não está falando de orvalho, mas pode ser chuva, né? E orvalho é chuva também, é aquela chuvinha da madrugada, né? Por isso retém o céu sobre vós o orvalho e a terra detém os seus frutos, né? Não tem como dar fruto sem água. Mandei vir a seca sobre a terra. Deus mandou vir sobre a terra a seca para eles. Por quê? Porque eles estão desobedientes, não estão mais com Deus, não estão indo mais para o templo, não estão fazendo as suas obrigações que a lei de Moisés manda, não estão dando mais dízimo nem nada. Não estão dando dízimo esse povo, né? Então ele está dizendo: mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, sobre o azeite, que é as oliveiras, né? E sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus cortou tudo isso por conta das obediências desse povo, né? Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu. Quer dizer, depois desse tempo aí que Ageu falou, como está dizendo aqui, eles obedeceram, né?
Obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, né? E temeu o povo diante do Senhor. Eles temeram. Agora vamos ver a sequência, né? Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Está dizendo que Ageu é com eles, né? E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, ressuscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Quer dizer que eles vieram, construíram, tudinho, né? Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário, foi que aconteceu. Do rei Dário, né? Agora é o capítulo 2 de Ageu. A glória do segundo templo, né? É o segundo templo que eles vão construir. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Né? Então, uma pergunta, né? Que Ageu está perguntando: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, que era a casa de Salomão, que foi destruída? E como vedes agora, que é a segunda casa que tu fizeram de madeira, é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela outra, né? Está perguntando. É nada, eles responderam: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Aí disseram: não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela, a outra, né? Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tá, como lá ele não tinha águas, né, para plantação, não tinha nem água para beber, né, que comia tudinho, como eu li nos versículos anteriores. Deus agora vai fazer o que está dizendo o quê? Né? Deus está dizendo: ora pois, esforça-te, né, que é a Zorobabel. Diz o Senhor: e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça todo o povo da terra, diz o Senhor. Está mandando eles se esforçarem, né, para ver se eles querem Deus, para ver se Deus pode ajudar. Ele está mandando eles se esforçar e trabalhar, porque eu sou convosco. Deus agora, se eles voltarem para Deus, Deus vai estar com eles. Diz o Senhor dos Exércitos: eu sou convosco. Se eles abandonarem onde eles estão, né? Que eles estão sofrendo sede, fome, o gado não tem pasto, nem nada.
Mas caso eles abandonam onde estão, então Deus está voltando para ele, está prometendo para ele se esforçar, trabalhar. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, né, que é a lei de Moisés, quando saíste lá do Egito, né, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, né, porque Deus estava com ele quando eles saíram lá do Egito. Deus estava com ele o tempo todo, ajudando, dando de comer, dando de beber, não faltava nada. E eles mesmos assim, ainda falavam de Deus, blasfemavam, falava de Moisés, porque era quem estava transportando ele, né, guiando, era Moisés e o irmão Arão. Mas mesmo assim ele se revoltava contra Moisés. Dizia que Moisés era melhor ter deixado ele lá no Egito, para não morrer de fome, para não morrer de sede. Mesmo antes de atravessar o Mar Vermelho, ele disse o que é Moisés? Não era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, porque agora o faraó vem ali e vai matar a gente tudinho. Aí Deus faz aquela maravilha, abre o mar para mostrar o poder a ele, que Deus é todo poderoso, né? Aí abre o mar para eles passar, passa, canta no outro lado, né? Miriam faz uma festa, né? E depois, o que é que acontece? Taca o pau em Deus de novo. Taca o pau falando em Moisés. Moisés é quem paga o pato. Moisés é quem paga o pato. Aí ficaram com sede, ficaram com fome. Aí que é que eles dizem? Moisés, mas antes você tivesse deixado a gente lá no Egito, que a gente não estava aqui com sede, a gente não estava aqui com fome, né? Aí Deus, com o seu poder, para mostrar o poder dele novamente para esse povo, né, teimoso, aí manda codorna, manda aquela farinha para eles fazer pão, depois manda Moisés tocar lá, falar com a rocha, mas ele atormenta o Moisés se desespera, bate na rocha, né? Depois Moisés vai lá buscar a lei, eles dizem que Moisés está demorando demais, que está sem Deus, que agora era melhor tá no Egito, faz um bezerro de ouro. Tudo isso é desobediência. Desde quando eles saíram do Egito, mesmo Deus mostrando todo o seu poder para esse povo, porque não foi pouco não, viu? O que Deus mostrou para esse povo de poder, né? O que Deus mostrou, até a sua glória lá no monte, Deus mostrou para esse povo, né? Todo o poder de Deus mostrou para esse povo acreditar nele. E eles vieram, se bandearam para a legião do mal, para a legião de Satanás, e abandonaram a legião de Deus. Foram para os ídolos. Até agora. Então essa batalha incessante Deus está perdendo. Deus está perdendo essa batalha para a legião do mal. Não é totalmente, porque tem algum ainda, como Ageu, né, que está exortando esse povo. Tem alguns de Deus no meio dele, mas a 90%, vamos botar assim, 90% está na legião do mal, na legião de Satanás. Abandonou a legião de Deus, não querem Deus, não querem saber, né? Porque é aí que quando Deus faz de tudo para esse povo, para resgatar esse povo, que ele não quer, aí Deus pensa, só tem um jeito agora, é eu mandar meu filho para esse povo, para ver se eles vão acreditar em mim, se eles vão me obedecer. E Deus manda seu filho para esse povo, o que é que eles fazem? Crucificam, eles não querem saber de Cristo. Não. Cristo veio e mostrou o poder de Deus para esse povo, mas eles não quiseram saber. Não quiseram, aí deixou a sua lei, né, a sua nova aliança, para o povo seguir agora, que é uma nova lei, é uma lei mais ampla, mais moderna, mais espiritual, né? Espiritual, porque a lei de Moisés é a lei da pedra, é a lei que mata, é olho por olho, dente por dente, né? A lei de Moisés. Então, a lei de Cristo é muito diferente da lei de Moisés, né? Apesar que veio tudo de Deus, mas a lei de Cristo é mais perfeita, mais justa do que essa que foi dada através de Moisés, né?
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A nova casa, né, que eles vão construir. Deus vai lá, corta madeira para fazer um novo templo. E Deus está dizendo que depois que eles fizerem construir esse templo e se congregar e se reconverter novamente, o que é que vai ver? Farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo para esse povo. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Quer dizer, se eles construírem esse novo templo, né? Porque o outro foi destruído, através desse novo templo, se converterem a Deus, que ele está dizendo que vai vir gente até das outras nações para adorar a Deus, né? E a glória dessa nova casa agora, se eles se converterem novamente, vai ser uma glória maior do que a outra, né? Muito maior, né? Porque Deus é o Deus Senhor do ouro, de tudo. Aí no capítulo 10 de Ageu, no capítulo 2, versículo 10 de Ageu vem repreensão e promessa de bênção. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, né? Quer dizer, Deus manda Ageu falar para esse povo novamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, a lei que foi dada anteriormente para os sacerdotes instruir esses povos, né, o povo israelita, o povo de Judá, porque esse povo é um povo mais novo, e esse sacerdote também é um sacerdote mais novo, porque ele foi de geração em geração, um foi passando para os outros. Ele sabe da lei de Moisés, né? Então Deus está mandando Ageu perguntar. Olha, pergunta ao sacerdote se ele sabe acerca da lei de Moisés, né? Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar o pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? Ele está perguntando, né? Está perguntando ao sacerdote se fica santificado se ele fizer essa coisa. E os sacerdotes responderam, não fica santificado não. E disse a Ageu, e se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, né? Porque tem corpo que não pode, na lei de Moisés, não pode tocar no morto, depois vai ter que tirar a roupa, lavar, ficar não sei quantos dias e tal, e etc. Então agora vai. E se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar na alguma destas coisas, ficará ela imunda? Está perguntando o sacerdote. E os sacerdotes responderam dizendo, ficará imunda, né? Então respondeu Ageu dizendo, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor Deus. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferece é imundo. Porque Deus está falando, perguntando essas coisas ao sacerdote, né? Deus sabe, ele está dizendo, quem tocar ele está perguntando, né, mandando, se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, porventura isto ficará santificado? E o sacerdote disse, não fica não, santificado não. E se alguém que for contaminado
pelo contato de um corpo morto, tocar em alguma coisa, ela ficará imunda. E o sacerdote respondeu: ficará imunda, né? Então, e Ageu dizendo: assim é este povo, todo ele está imundo, né? Todo ele está imundo, né? Nenhum deles estão santificados, não estão santificados, estão todos imundos, né? Estão todos imundos. Então respondeu Ageu dizendo: assim é este povo, tão imundo, não tão santificado e são imundos. E assim está essa nação diante de mim, diz o Senhor. Tão imundo e não são santificados. E esta nação diante, e assim é toda a obra das suas mãos, imunda. Não é santa e é imunda as obras deles. E tudo o que ali oferecer também, tudo é imundo. Imundo é. Todo esse povo israelita de Judá, o povo de Jerusalém, estão todos sem santificação e estão todos eles imundos. Por quê? Eles estão sem santificação e imundos. Porque eles estão no templo dos ídolos. Eles abandonaram a lei de Moisés, os mandamentos que Deus tem dado a ele através de Moisés. Incumpriu o juízo que Deus tem dado a ele. Abandonaram o templo, como eu li no versículo anterior, né? Que eles não querem saber nem do templo, mas vão para o templo dos ídolos. Adorar os ídolos, as imagens, né? Antes que sucedesse estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10 quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20, né? Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraíva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós que voltasse para mim, diz o Senhor. Então Deus fez todas essas coisas aqui, ó. Antes que sucedesse essas coisas deles, né? Antes vinha alguém a um montão de grão, tinha um montão de grão, né? De 20 medidas, havia somente 10, só tinha metade. Quando vinha ao lagar para tirar 50, só tinha 20, né? Nem a metade tinha. E Deus feriu com queimadura, com ferrugem, com saraíva de fogo em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vocês, a israelita, Judá e todas as outras tribos, e o povo de Jerusalém e os gentios em redor, nenhum deles, né? Nenhum entre vós, quem voltasse para mim, diz o Senhor. Nenhum quis voltar para Deus, nenhum deles. E Ageu está falando essas coisas aqui, repetindo, para ir, eles vão querer, não vai não. Considerai, pois, vos rogo, Deus está rogando para esse povo voltar para ele, está rogando: meu povo, venha para mim, saia da legião do mal, abandona a legião de Satanás, venha para a minha legião. Mas eles não querem. Então está dizendo aqui: considerai, pois vós vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Deus está pedindo consideração para esse povo, mas ele não vai considerar Deus, né? Porventura há ainda semente no celeiro? Deus está perguntando: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira e a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei, né? Se eles voltarem para Deus, Deus vai abençoar, mas eles não vão voltar. E no versículo 20 do capítulo 2 de Ageu tem a destruição dos inimigos, a elevação de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu,
aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra. Está mandando, né, Ageu falar para o rei lá de Judá, né, o governador de Judá, que vai tremer o céu e a terra. Está mandando dizer a ele: transtornarei o trono dos reinos. Vai transtornar, né, o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos do gentio, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavaleiros e os seus cavaleiros. Cairão cada um pela espada do seu irmão naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus escolheu, né, Salartiel, né, não, Zorobabel, que é filho de Sealtiel, escolheu Zorobabel, um servo, né, e vai fazer com que o anel de selar, né, como um anel, vai fazer ele como um anel de selar, um escolhido de Deus. Deus vai fazer, caso eles venham se converter. Não é que eles vieram, não, é se eles se converterem, né? Termina aqui o livro de Ageu, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade. Que vocês se mantenham na igreja verdadeira, a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, única e verdadeira, que é a igreja de Deus. Se você não conhece, procure saber onde tem uma igreja de Deus, que tem uma igreja de Deus verdadeira, pregando verdade para a salvação nos dias de hoje, tá? Voltarei com o próximo vídeo, e é o vídeo de Zacarias. No primeiro capítulo diz exortação ao arrependimento, né? No livro de Zacarias, primeiro capítulo, exortação ao arrependimento. Deixa o joinha aí para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,